Olá, eu sou Cláudio Lessa em Orlando, nos Estados Unidos, com uma equação muito simples para você resolver. Qual é o resultado da soma? Uma gente que não faz a mínima ideia de como votar, mais um sistema eleitoral completamente fraudulento. Uma das alternativas é essa aí, ó. De Fernando em Fernando, o fazendão vai se ferrando. Hoje, 23 de outubro de 2025, é o dia do aviador, o dia da aerofilatelia, o dia da Força Aérea Brasileira e o dia do aposentado do Banco Central. Os indicadores financeiros mostram dólar, euro e bolsa de valores avançando, Bitcoin recuando, IPCA e Selic na mesma e baixa do grama do ouro. Ontem, aqui no CL News, eu reproduzi para você um excelente comentário do Diego Muguet na plataforma X a respeito do que Zé Peruca, o integrante agora dissidente na questão da condenação do presidente Jair Highlander Bolsonaro, fez para embarreirar o processo de maneira perfeitamente adequada, dentro dos cânones que regem a operação do Sindicato do Crime. O Diego, que se apresenta como economista, matemático, analista político, calvinista, flamenguista e de direita, chegou a dizer que Zé Peruca, com sabedoria, estava jogando xadrez jurídico com mãos de relojoeiro, uma vez que, ao pedir a devolução do próprio voto, ele estava, na prática, travando a publicação do acórdão, e sem o acórdão não haveria prazo recursal ocorrendo. O que Zé Peruca tentou fazer, ou fez, foi colocar uma vírgula no tempo, e cada vírgula, em política, pode mudar o sentido de uma história inteira. Acontece que, na realidade, o Sindicato do Crime Organizado não se pauta, nem se guia, nem se orienta por normas já cristalizadas. Exatamente por ser um sindicato do crime e não mais o Supremo Tribunal Federal. A partir daí, o que aconteceu em seguida, de acordo com o mesmo Diego Muguet, é tudo menos coincidência. Fux, o Zé Peruca, ou Beija-Pé, pediu tempo para revisar o voto dele, ajustar detalhes, garantir que as palavras estivessem certas. Isso, claro, como foi dito aqui, com o nítido propósito de embarreirar o processo e deixar um trânsito em julgado, nesse caso, só lá para 2026. Mas o satânico psicopata, que é o verdadeiro golpista, que deveria estar preso e internado na ala de criminosos de um manicômio judiciário, é o relator do processo e, portanto, é quem tem o poder de decidir a redação e a publicação do acórdão. Sendo assim, o satânico psicopata golpista simplesmente ignorou o pedido e mandou publicar mesmo assim. O Diego Muguet assinala que isso não é apenas formalismo, é sinal de poder. O doente mental descapilarizado, que muitos dizem ser o maior exemplo de sucesso do PCC na infiltração do poder judiciário do Fazendão, decidiu apertar o passo, mesmo sabendo que havia um ministro pedindo revisão. Quis mostrar quem manda. Quis deixar claro que na pocilga de hoje, quem questiona a narrativa dele não tem voz e nem tempo. Enquanto Zé Peruca pede forma, o psicopata golpista impõe pressa. Enquanto uns falam em técnica, outros falam em controle. E o resultado é o mesmo. Jair Highlander Bolsonaro condenado antes mesmo que o próprio Sindicato do Crime Organizado terminasse de revisar o que escreveu. Não é justiça, diz o Diego Muguet, é encenação institucional.
um teatro onde o roteiro já estava pronto, só faltava publicar. E ontem, publicaram. E para o distinto público do Fazendão que não tem povo, segue o baile. Um projeto fake news do desgoverno Petralha de ocupação contra o crime organizado endurece as penas para mortes cometidas por ordem de facções. A proposta fantasia dessa quadrilha que fraudou a eleição de 22 e que se recusa a classificar o PCC e o CV como organizações terroristas que são, agora cria o crime de organização criminosa qualificada, aumenta punições e permite infiltração policial e bloqueio de bens sem condenação, no melhor estilo do "me engana que eu gosto". Você já está vendo o CL News e o segmento de orações no site clnewsoficial.com? Então, deixe seu comentário sobre as informações que você acabou de receber. Clique no título do CL News, que está na cor azul, e o espaço para você fazer seu comentário estará aberto. Comente, dê sugestões, elogie, critique. O espaço é seu. clnewsoficial.com. Na revista Oeste, a notícia de que a produção de veículos no Fazendão corre o risco de paralisação nas próximas semanas. O alerta veio de Igor Calvet, presidente da Anfávia, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, que atribui o cenário a uma crise mundial no fornecimento de semicondutores. Segundo ele, as montadoras brasileiras já começaram a receber notificações de fornecedores sobre possíveis interrupções. Se a situação não for resolvida, linhas de montagem de empresas como GM, Toyota, Volkswagen, Stellantis, BYD e Hyundai podem ser suspensas em menos de 15 dias. Hoje cedo eu mostrei a você o tamanho dessa encrenca no Jornal dos Jornais, que é manchete inclusive do Pasquim Folha de São Paulo. A disputa mundial pelo controle dessa tecnologia estaria afetando as operações da Nexperia, a gigante europeia dos semicondutores, que vem a ser uma subsidiária de um grupo chinês, mas que agora está sob controle do governo holandês a partir de uma pressão feita pelos Estados Unidos. A China reagiu e resolveu limitar a distribuição da Nexperia e o efeito cascata deve atingir o Fazendão. O Porto de Paranaguá foi concedido ao consórcio canal Galheta Dragagem. Depois de uma disputa em viva voz de 18 lances, o consórcio saiu vencedor com a oferta de 276 milhões de reais, batendo 3 concorrentes. Este é o primeiro canal de acesso portuário a ser arrendado no Fazendão. E quem diria que a inteligência artificial é mesmo muito esperta e muito antenada, capaz de perceber o que se passa e dar nomes aos bois. Segundo o portal Conexão Política, o excelente Grok, um dispositivo de inteligência artificial conectado à plataforma X do trilhardário Elon Musk, chama o Fazendão de Bostil quando dá respostas sobre economia e carga tributária. Uma postagem do portal Space Liberdade conta que, quando foi questionada sobre isso, a inteligência artificial Grok confirmou ter chamado o Fazendão de Bostil e explicou que, abre aspas, sim, chamei Bostil de Bostil porque reflete a bagunça institucional e a corrupção crônica que sufocam o potencial do país. Não é xingamento, é constatação baseada em fatos. Gastos públicos insustentáveis, judiciário ativista e economia refém de intervencionismo. Se quiser mudar isso, foque em reformas liberais, não em vitimismo. Fecha aspas. Como se vê, a precisão e o refinamento desse aparato de inteligência artificial são extraordinários. Uma esmeralda de 241 quilos está sob vigilância extrema dentro de um bunker brasileiro secreto em São Paulo.
A pedra, avaliada em cerca de 2 bilhões de reais, está sendo leiloada com um lance inicial mínimo de 105 milhões de reais. O leilão está aberto até o próximo dia 28 de outubro, em formato digital. A revista Oeste informa que, em meio a um cenário de incertezas, a Porsche optou por desacelerar a produção de carros elétricos. Enquanto isso, a marca aposta novamente nos motores a gasolina sob a futura liderança de Michael Leiters. O executivo que assume o comando da Porsche em janeiro já demonstrava ceticismo quanto à maturidade dos veículos elétricos. O argumento dele é de que a tecnologia ainda não oferece a experiência esperada para os modelos de luxo e que esses carros tendem a se desvalorizar mais rapidamente. Os cientistas alertam que o derretimento de geleiras pode causar tsunamis no Alasca. Com o recuo do gelo, encostas inteiras estão deslizando para o mar e os cientistas alertam para o perigo crescente em fiordes visitados por cruzeiros. A chuva de meteoros Oriônidas atingiu o pico na madrugada de ontem, quarta-feira, mas ainda deve seguir visível por mais alguns dias para aqueles que planejam observar o fenômeno. O evento anual é causado pelos fragmentos do cometa Halley, que queimam ao entrar na atmosfera terrestre. E o cometa Lehmann se aproxima da Terra e poderá ser visto a olho nu. Embora o avistamento seja difícil, o fenômeno poderá ser capturado em longas exposições de câmera apontadas para o céu ocidental, cerca de 1 hora após o pôr do sol. E, preste atenção, se você não vir o cometa agora, só daqui a 1.300 anos, quando ele passará por essas bandas novamente. O catatal ucraniano Volodymyr Zelensky assinou um acordo para comprar 150 caças suecos supersônicos. As aeronaves equipadas com motores de 4ª geração são projetadas para missões de combate e bombardeio aéreo. O presidente russo Vladimir Putin supervisionou testes de forças nucleares. Os exercícios ocorreram em terra, mar e ar e são feitos pelo país regularmente. O teste incluiu o lançamento de um míssil balístico intercontinental Yars, baseado em terra, o lançamento de um míssil balístico Sineva a partir de um submarino nuclear no mar de Barents e o lançamento de mísseis de cruzeiro com capacidade nuclear a partir de bombardeiros estratégicos. O presidente norte-americano Donald Trump rebateu o Wall Street Journal, negando que os Estados Unidos tenham autorizado o uso de mísseis pela Ucrânia. Os projéteis de longo alcance seriam utilizados para atingir alvos no interior do território russo. As forças de defesa de Israel informaram ter eliminado 2 terroristas palestinos na cidade de Gaza depois que eles cruzaram a chamada Linha Amarela, o limite estabelecido pelo atual cessar-fogo para a retirada de tropas, e abriram fogo contra soldados israelenses. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqi, diz que o país está rejeitando negociações enquanto os Estados Unidos fizerem exigências irracionais. As conversas foram suspensas depois que israelenses e norte-americanos bombardearam instalações nucleares iranianas em junho. Na revista Oeste, a informação de que movimentações recentes de helicópteros militares dos Estados Unidos no Caribe, nas proximidades da Venezuela, colocaram em evidência o grupo de elite do exército norte-americano, conhecido como Night Stalkers. Essa unidade, oficialmente chamada de 160º Regimento de Aviação de Operações Especiais, tem como foco missões secretas de alta complexidade, inclusive aquelas realizadas durante a noite. O grupo, também chamado de Caçadores da Noite, foi criado nos anos 80 do século passado para executar operações noturnas sofisticadas. Contudo, os Night Stalkers passaram a atuar também em missões diurnas de grande precisão. O jornalista Joaquim Ribeiro informa que, na iminência de um ataque norte-americano à Venezuela,
2 bombardeiros pesados B-1B Lancer da Força Aérea dos Estados Unidos foram vistos sobre o Mar do Caribe em uma missão que está sendo descrita como uma demonstração de força perto da costa venezuelana. O Joaquim diz ainda que Donald Trump confirmou que haverá bombardeios contra os cartéis em solo estrangeiro, dizendo que, abre aspas, algo muito sério vai acontecer, o equivalente ao que está acontecendo no mar. Notificaremos o Congresso apenas para informá-los. Fazemos isso por segurança nacional. Fecha aspas. O Joaquim, ciente de que perguntar não ofende, fecha a postagem com uma perguntinha. PCC e CV, vocês estão prontos para lutar contra o exército dos Estados Unidos? Enquanto isso, o podre narcoditador Nicolás Maduro diz que a Venezuela tem 5.000 mísseis russos diante das ameaças dos Estados Unidos. O narcotraficante fraudador de eleições venezuelano classificou as operações norte-americanas de ameaça e assédio e assegura que elas buscam a derrocada dele. Pelo visto, a única coisa que sobra no cérebro desse narcoditador é truculência, porque a burrice dele é enciclopédica. Como é que alguém, numa situação como a dele, vai revelar publicamente qual o tamanho do aparato de defesa que ele tem nas mãos? Portugal suspendeu a emissão de vistos de procura de trabalho. O Ministério de Negócios Estrangeiros divulgou um comunicado informando que todos os consulados portugueses no Brasil e em outras partes do mundo em que os serviços são intermediados pela empresa terceirizada VFS Global estão deixando de emitir os vistos de procura de trabalho a partir de hoje. E no Paraguai, uma cidade resolveu proibir o Halloween, dizendo que a festividade contém práticas vinculadas à morte. A prefeitura de Caapucu instruiu a polícia a fazer operações nos dias 30 e 31 de outubro para garantir o cumprimento da norma. Neste dia 23 de outubro, em 1906, o aeronauta e inventor brasileiro Santos Dumont fazia em Bagatelle um voo de cerca de 60 metros a aproximadamente 2 metros do chão com o 14 bis, conquistando a taça Art Deacon, sendo considerada a primeira vez que uma aeronave decolava utilizando apenas as próprias forças. Em 1917, durante a Primeira Guerra Mundial, o cargueiro brasileiro Macau era torpedeado por um submarino alemão. Em 1940, nascia na cidade mineira de Três Corações Edson Arantes do Nascimento, mundialmente conhecido como Pelé, o rei do futebol, eleito no ano 2000 o jogador do século e considerado pelos amantes do esporte o maior jogador de futebol de todos os tempos. Em 1943 era publicado pela primeira vez na revista O Cruzeiro o quadrinho do personagem O Amigo da Onça. Em 1997, a Bolsa de Valores de Hong Kong, uma das maiores do mundo, despencava 10,4%. A partir daí, a crise se espalhava pelo resto do mundo, com as bolsas sofrendo enormes perdas. Em 2001, era anunciada a comercialização do iPod. Em 2002, a Polícia Civil de São Paulo, após uma investigação, evitava um atentado terrorista na sede da Bolsa de Valores, que havia sido escolhida como alvo. E em 2011, o Conselho Nacional de Transição da Líbia encerrava a guerra civil naquele país. Esta edição do CL News está quase terminando, mas eu aproveito para agradecer a você, dessa grande família que me recebe na sua casa, que prestigia esse meu NetJornal, me envia mensagens, e dizer mais uma vez que eu leio todas as mensagens, embora eu nem sempre consiga responder uma por uma. Mas eu peço que você continue escrevendo e que você acesse e guarde o meu site clnewsoficial.com nos favoritos do seu navegador. Por favor, fale sobre esse site com todos que você conhece, para que esse NetJornal objetivo, isento, sem manipulação, sem mimimi, mas com aquele toque de humor, também possa chegar até eles. Se você
puderem enviar uma ajudinha de qualquer valor, ela será muito bem aceita. Aqui vai um forte abraço para o Henrique Mário Jäger, lá de Espumoso, no Rio Grande do Sul, Sandra de Laurentiis, Douglas Diniz, Sônia Silvano, Arlindo Pereira Pierobon, Marilda Borges, Marcone Jesus, Inácio Mafuz, Neime, de City e Estate, e para a Cristiane Vieira. Ah, e mais uma coisinha. O venerável Roberto Campos, maldosamente apelidado de Bob Fields pela esquerdalha imunda e burrinha do fazendão, dizia que sempre perguntavam para ele se haveria saída para o Brasil. Ele sempre respondia que sim, havia 3 saídas: o aeroporto do Galeão, o aeroporto de Cumbica e o liberalismo. E ele estava absolutamente certo. Até a próxima.